A Bíblia segundo o cientista. Gênesis, capítulo 1, os 6 dias da criação. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia segundo um cientista, canal que tenta separar o que é ciência e o que é religião e tenta diplomaticamente tratar de ambas as coisas que podem coexistir pacificamente. Episódio de hoje, Gênesis, capítulo 1, os 6 dias da criação. Nosso programa de estudos de hoje: a origem etimológica do livro de Gênesis, ciência e fé, a origem da Bíblia, mitologia e os 6 dias da criação. Peço que você respire e mantenha sua mente aberta. Olhe para essa história aqui da Mafalda, em que o Miguelito diz o seguinte: ouvi dizer que a gente nasce num repolho. O que você acha disso? E a Mafalda responde: é a cegonha que traz a gente, Miguelito. Essa história de repolho é uma mentira sem pé nem cabeça. Aqui ambos discutem sobre as suas crenças. Mas essas crenças, elas não são baseadas em fatos. Então, nem o Miguelito nem a Mafalda apresentam evidências do que eles estão falando. Bem, nós vamos começar a falar sobre o livro de Gênesis. Tá? E é importante a gente entender o que significa Gênesis, o que essa palavra Gênesis ela significa. Gênesis, na verdade, é uma versão da palavra hebraica Bereshit, que significa no início. Gênesis também significa no início. A Gênese, que é uma palavra que existe no português, ela significa no início ou no princípio. Mas o nome do livro em hebraico mesmo é Bereshit, que é a primeira palavra da primeira frase do livro. Que em hebraico, a primeira frase do livro de Gênesis é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No início criou Deus os céus e a terra. Se você está achando estranho que a frase está invertida, é porque em hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então você lê da direita para a esquerda. Aqui nós temos os caracteres hebraicos, temos uma versão de transliterada da pronúncia e o significado. O livro de Gênesis ele faz parte de um conjunto de livros que na tradição hebraica se chama de Torá, que é a lei. Porque esses livros eles compreendem a legislação hebraica, a legislação da nação hebraica original. Bem, Deus, como a gente percebe, ele aparece na primeira frase do livro de Gênesis. A palavra Elohim. A palavra Elohim é um dos nomes de Deus que aparecem na Bíblia. E a questão aqui é a seguinte: mas Deus criou realmente os céus e a terra, como fala o capítulo 1 de Gênesis? Essa questão leva a uma outra. Porque, para imaginar um experimento que verifique se Deus criou o que entendemos atualmente como céus e o nosso planeta, a Terra, temos que assumir que ele existe. Assumir que Deus existe, sem provar sua existência, para então tentar provar se ele criou algo, não é ciência, é fé. A fé, ela se resume na frase eu creio. Para a fé, isso basta. E aí temos a questão da ciência. Talvez algumas pessoas queiram fazer provas científicas de crenças religiosas. A gente até tem aí pastor que é arqueólogo e tenta explicar cientificamente a sua fé, mas não precisa. E aqui nós trazemos uma frase aqui da cientista espacial britânica Monica Mary Grad, que é bem relevante para isso. Ela diz que é aí que, de fato, a ciência e a religião diferem. A ciência requer prova, a crença religiosa requer fé. Os cientistas não tentam provar ou refutar a existência de Deus, porque sabem que não existe um experimento que possa detectar Deus. Então, na verdade, a ciência não prova que Deus não existe.
Ela nem tem como provar que existe ou não existe. E aí é que há um problema. Aí você tem, às vezes, uma atitude um pouco arrogante e agressiva de cientistas que simplesmente afirmam que, né, a religião é uma bobagem, que Deus não existe, mas na verdade assim, eles não podem afirmar isso. Tá? Ó, não tenho condições de responder isso. Seria a coisa mais correta a se fazer. E também as pessoas que têm a fé e querem, não, mas eu vou encontrar provas aqui, não precisa, porque a religião ela só se baseia na crença. Bem, a fé sendo pessoal gera divergências. A princípio, o Deus do judaísmo seria o mesmo Deus do cristianismo e o mesmo Deus do islamismo. Afinal de contas, né, nós temos na Bíblia o Antigo Testamento fala sobre o Deus dos judeus, e que são os antigos hebreus. E esse é o mesmo Deus que é o Pai da Trindade que é apresentada no Novo Testamento, né, que é o Deus do cristianismo. E no Alcorão, nós temos também esse mesmo Deus, que é o mesmo Deus do Abraão do Antigo Testamento dos hebreus. Então seriam as religiões do judaísmo, cristianismo, islamismo, elas teriam que conviver pacificamente, afinal de contas eles estão se referindo à mesma divindade. Mas dentro de cada uma dessas religiões há uma série de divergências sobre Deus. Não somente entre as religiões, mas dentro dos vários subgrupos de cada religião. Há um vídeo no YouTube intitulado Do You Know God? Que ilustra essas divergências. Esse vídeo apresenta várias pessoas crentes em Deus que tentam convencer um ateu de que Deus existe. Entretanto, em determinado momento, essas pessoas expõem as diferenças das suas crenças pessoais e começam a entrar em conflito. E aí, o seu propósito original de convencer o ateu a acreditar em Deus acaba caindo por terra. Então, aqui você tem o endereço desse vídeo no YouTube, tem aqui a identificação dele, mas cuidado, atenção, esse vídeo contém estereotipações. Então, você pode, talvez, assim, eu não sou o autor desse vídeo, então o vídeo ele tem uma apresentação que pode mostrar, né, as pessoas crentes de forma agressiva. Né? Na verdade, não são todas as pessoas que assim, isso é uma generalização e isso não é verdade, mas existem realmente extremistas em todas as religiões que acabam se comportando como as pessoas que aparecem nesse vídeo. Bem, com relação à divergência, essa divergência ela é aceita, né, por representantes das religiões, mesmo aqueles que tentam conviver pacificamente, né, com representantes de outras religiões. Então, o Rabino Sani Sonnenreich, no podcast Inteligência Limitada, ele disse, né, que o conceito de Deus muda muito nas nossas religiões. Isso ele disse num programa em que ele também teve uma participação em outro podcast, em que ele falou junto com um padre e com um pastor evangélico. E apesar deles conseguirem dialogar de forma bastante pacífica e diplomática, né, eles não concordam entre si com tudo. Né, eles têm as suas divergências de crenças. Mas é muito interessante observar esse tipo de atitude exemplar, de uma convivência pacífica entre pessoas de crenças diferentes. Então você pode procurar os vídeos sobre o Rabino Sani Sonnenreich. Aqui você tem o endereço do vídeo. Bem, o fato é que a ciência não diz que Deus existe ou não existe. E aqui nós trazemos uma frase de Einstein. Essa frase é realmente do Einstein. Tá? Não é uma frase que alguém inventou, colocou, atribuiu autoria a Einstein, porque você vai encontrar muitas notícias falsas, muitas atribuições falsas de coisas a várias pessoas na internet. Então é sempre bom você conferir a fonte. Aqui nós temos a referência bibliográfica que indica de onde que nós tiramos isso aqui e que realmente foi o Einstein que falou. Então Einstein disse: como poderá comunicar-se de homem a homem esta religiosidade, uma vez que não pode chegar a nenhum conceito determinado de Deus, a nenhuma teologia? O que o Einstein está tentando dizer aqui? É que Deus é um problema muito amplo e é pouco definido para a ciência.
A ciência trata de problemas bem delimitados. Então a ciência ela trabalha com limites bem definidos. Aqui também trazemos uma preocupação do astrônomo e divulgador científico Neil deGrasse Tyson, que é o sucessor de Carl Sagan nesse trabalho de divulgação da ciência. O Neil deGrasse Tyson diz que o problema que surge é se você tem uma filosofia religiosa que não se baseia em realidades objetivas, que você deseja colocar em uma sala de aula de ciências. Então vou ficar lá e dizer, não vou permitir que você entre na sala de ciências. Não estou dizendo a você o que pensar. Estou apenas dizendo na aula de ciências, você não está fazendo ciência. Isso não é ciência, mantenha isso fora. Então ele não é contra as pessoas terem religião, terem suas crenças. Portanto, ele adverte que não dá para misturar as coisas. Então, na aula de ciências, você tem que trabalhar com fatos. Então, você não pode utilizar a crença para fazer ciência. Isso ele disse em uma entrevista realizada no programa de Bill Moyers, em 2014. Então, você pode também conferir essa entrevista no YouTube. Bem, então, o que nós podemos fazer, de fato, a respeito da Bíblia, utilizando ciência? A gente pode verificar o que realmente está escrito, que faz parte do legado arqueológico, descartando detalhes adicionais criados por produções comprovadamente ficcionais, como séries televisivas ou filmes, e separando os comentários do texto base. Então, é algo preocupante que produções que são feitas, às vezes, para tentar ajudar a divulgar a Bíblia, as histórias, né? As pessoas têm dificuldade de ter acesso ao texto, né? Dificuldade de leitura mesmo. Então, às vezes, um filme, uma série ajuda assim, a compreender a história, só que você tem que separar o que foi baseado realmente no que está escrito dos detalhes adicionais que foram criados para dar mais dramaticidade, deixar a história mais emocionante. E também tem a questão de que a Bíblia ela não tem ilustrações. Então nós não sabemos como as pessoas eram, nós não sabemos como as coisas que aconteceram se passaram de fato, porque nós só temos o texto. E aí, na hora de fazer um filme, na hora de fazer uma série, o diretor, o produtor, eles têm que inventar coisas que não estavam aí no texto. Então, às vezes, as pessoas começam a acreditar que uma coisa que ela viu ali na série, ela viu no filme, está realmente na Bíblia. Né? E ela nem vai ler. Então, é isso que nós queremos tentar esclarecer. Nós só podemos dizer, de acordo com a ciência, se o que está escrito na Bíblia é verdade, quando houver evidências para isso. Então, em alguns momentos a gente vai poder encontrar alguma evidência e nós poderemos dizer, isso aqui realmente é verdade, é um fato. Né? Mas se não, é somente uma crença. E nós estamos falando de vários livros escritos em diferentes épocas. A palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa biblioteca. Assim, a Bíblia é uma biblioteca, porque é composta por um conjunto de livros que os cristãos creem serem inspirados por Deus. A redação dos livros sagrados começou por volta do século XV a.C. e somente se encerrou no final do século I d.C. Ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia cristã, organizada como um único livro, não foi assim entregue pelos apóstolos. Então, Pedro, Tiago, João e os demais discípulos de Jesus, eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Eles não tinham um conjunto de livros completo e isso foi organizado muito tempo depois que eles morreram. Bem, com relação a coisas escritas, então vamos falar do que a própria Bíblia diz sobre a disponibilidade de uma escritura, sobre o que estava escrito. O último livro de Moisés, que é o Deuteronômio, ele menciona que as leis, a Torá, a lei hebraica, ela havia sido escrita em algum lugar. Em Deuteronômio 29, 21, capítulo 29, versículo 21, está escrito: Eu, Senhor, o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições da aliança escrita no livro desta lei. Então, segundo esse versículo,
havia um livro escrito com o conteúdo da lei hebraica, que é o conteúdo que aparece nos livros de Êxodo, Números, Deuteronômio, que compõem, né, os 613 mandamentos da lei hebraica. Você pensou que era só 10, né? Existem os 10 mandamentos, que segundo a Torá, né, Moisés recebeu diretamente de Deus em tábuas de pedra, mas existem vários outros. Tá? Estes textos da Torá, então, supostamente, eles foram escritos no século 13 a.C., de acordo com essa referência. Mas aqui, então, nós só temos essa afirmação. Né? Nós não temos esses escritos para poder comprovar a idade deles. Se esses escritos existiram, de alguma forma, eles se perderam. O livro de Josué, que sucede imediatamente em sequência histórica os livros de Moisés, ele também se refere à escrita de uma lei. Em Josué capítulo 8, versículo 32 está escrito: também escreveu Josué, ali em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Então aqui no livro de Josué diz que Moisés escreveu. Então Moisés escreveu a lei. Então é daqui que se depreende, né, que os livros, os primeiros livros da Bíblia, são de autoria de Moisés, porque se foi ele que escreveu, e se na verdade toda a base de legislação hebraica, né, ela é baseada nesses livros, então os livros, né, são atribuídos a Moisés. Então Moisés, segundo Josué, escreveu a lei, né, e o Josué ele fez uma cópia. Então tinha pelo menos, né, então existiam 2 cópias dessas escrituras iniciais, né? E no capítulo 8, versículo 34, né, também está escrito: ó, depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Então existe um livro. Então os hebreus que entraram na terra de Canaã, que depois se tornaria o reino de Israel, segundo o livro de Josué, eles tinham um livro. Talvez fosse uma cópia só escrita, mas existia um livro escrito, segundo o livro de Josué. Então, supostamente, então, existiam os textos da Torá escritos no século 13 a.C. Agora, com relação à disponibilidade de livros escritos, aí há um salto temporal. Porque outra referência à Torá, né, aos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que estão no Antigo Testamento, só ocorre depois nos livros de Reis e Crônicas, sobre o reinado de Josafá. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Isso é o que está escrito no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 9. Então depois nós só ficamos sabendo que tem um livro da lei escrito no reinado de Josafá, que viveu entre 873 e 849 a.C., né, que é o século 9 a.C. Então a gente tem aqui, né, no século 13 tem uma referência a escrituras, né, então seria o protótipo da Bíblia, aqui os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Depois no século 9. Né, então nós não sabemos aí, no meio desse caminho, né, a Bíblia não esclarece se o livro era usado ou não. E fato é que há poucas evidências recentes desses livros. O manuscrito mais antigo da Torá que temos disponível, né, é um pergaminho de Levítico, que foi datado em 2016 como tendo entre 1700 e 1800 anos. Isso quer dizer que esse livro pode ter sido escrito no máximo no ano de 216 depois de Cristo. Então nós não temos material do século 13 a.C., nós não temos os escritos de Moisés nem de Josué para poder comprovar que eles foram escritos naquela época. Não temos documentos dessas épocas. Os documentos que nós temos são recentes, são do século, são do ano 216 depois de Cristo. Isso não quer dizer que os livros do Antigo Testamento não existiam antes do século I depois de Cristo.
Nós simplesmente não temos cópias mais antigas. Isso não é uma grande surpresa, considerando a quantidade de destruições promovidas em bibliotecas e acervos pessoais ao longo da história. Bem, também não há evidências da criação bíblica, da criação como é descrita na Bíblia. Por quê? Não há testemunhas vivas da criação descrita na Bíblia. Além disso, evidências científicas apontam grandes diferenças temporais entre a criação dos objetos e seres descritos no livro de Gênesis e o que realmente aconteceu. Hoje, sabemos que a explosão que originou o universo que conhecemos ocorreu há quase 14 bilhões de anos, com base em evidências. O calendário judaico considera que o mundo foi criado 3.761 anos antes da era cristã. Pelo calendário judaico, em 2023, o mundo completou 5.782 anos de existência. Hoje, sabemos que a Terra surgiu há cerca de 4 bilhões de anos, e o Homo sapiens, o ser humano atual, surgiu há cerca de 200 mil anos, com base em evidências. Então, a diferença entre o surgimento de seres vivos e o ser humano, de acordo com as evidências científicas e a Bíblia, é de mais de 3 bilhões de anos. Então, alguma coisa não bate aqui, realmente. Então, não é uma diferença de, tem uma diferença de 2 anos aqui. Não, são 3 bilhões de anos de diferença entre o que a Bíblia afirma e o que as evidências científicas apresentam. Aí você vai falar, então é uma mentira? O que está ali no livro de Gênesis é uma mentira? Bem, vamos esfriar a cabeça, e pensar. Pense primeiro em para quem a história de Gênesis foi escrita originalmente. As pessoas para quem essa história foi escrita eram um povo para o qual foi necessário escrever o seguinte. O texto a seguir é de Deuteronômio, capítulo 23, 13. E entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás o que defecaste. Isso é uma instrução no livro de Deuteronômio de como que os hebreus deveriam fazer a sua higiene pessoal, como é que eles deveriam usar o banheiro no acampamento. Então, se você tinha que descer a esse nível de detalhes de instrução para as pessoas, deixar isso registrado como uma regra, então esse é o povo para o qual essa história foi contada. Então era um povo imaturo. Você explicaria detalhadamente para uma criança o processo de reprodução humana? Provavelmente o que você faria seria simplificar a explicação, ocultando a maior parte dos detalhes, ou simplesmente dizer que ainda não é hora dela saber, como nesta ilustração, em que a menina pergunta ao pai: pai, me explica como nascem os bebês? E o pai fala: é complicado, filha, é muito cedo para falar desse assunto, deixa para depois. Então, talvez o livro de Gênesis foi escrito de acordo com esse pai. Então, ele deixou para depois. Ele tentou contar alguma coisa mais simples. Mas esse povo queria respostas. Segundo Steiner, a origem das coisas sempre foi uma preocupação central da humanidade. A origem das pedras, dos animais, das plantas, dos planetas, das estrelas e de nós mesmos. Mas a origem mais fundamental de todas parece ser a origem do universo como um todo, tudo que existe. Sem esse, nenhum dos seres e objetos citados, nem nós mesmos poderíamos existir. E aí nós até trazemos uma pergunta ilustrada pelo Carlos Ruas, que é De Onde Viemos? De Onde Viemos é uma obra de Carlos Ruas, na qual ele traz essa pergunta e traz as respostas de várias civilizações para ela. Então, a ciência, isso é um fato, isso é uma coisa que às vezes os cientistas, alguns cientistas de forma arrogante não reconhecem, é que a ciência não fornecia respostas naquele momento. Então, é muito fácil agora ficar criticando a atitude das pessoas, sendo que não havia outra forma
de saber a verdade ou responder às perguntas. Então, essas explicações, por falta de outras formas de entendimento da questão, sempre tiveram fundamentos religiosos, mitológicos ou filosóficos. Só recentemente a ciência pôde oferecer sua versão para os fatos. Então, talvez seja o momento da ciência ter um pouco mais de humildade e tentar não se apresentar de forma agressiva, mas compreender que o homem precisava de respostas, queria respostas, e ele arrumou uma forma de obtê-las. Aqui nós temos uma ilustração do Carlos Ruas, que é do livro De Onde Viemos, em que ele apresenta algumas divindades, né, que estão discutindo sobre a origem do homem, né, que uma fala que uma da América fala que criou o homem a partir do milho, né? Temos aqui Odin, da mitologia nórdica, falando que criou o homem da madeira, e o Deus comum ao cristianismo, ao islamismo e ao judaísmo falando que criou da lama. Na verdade, a gente vai ver que não é bem assim. Bem, a questão é que no mito, a moral é mais importante do que realmente a verossimilhança. Então, os mitos são ambíguos e sutis, contêm vários significados. Não são fixos, mas flexíveis. Adaptam-se a mudanças e a novos conhecimentos. Isso é o que diz Wilkinson e Philip. Então vamos trazer aqui uma mitologia contemporânea, só para ilustrar. Nós temos aqui a figura do Jor-El. Jor-El que é o pai do Superman, o pai do Kal-El. Aqui nós temos à esquerda, inicialmente, uma ilustração dele nos quadrinhos, uma das formas como ele foi ilustrado nos quadrinhos. Temos no centro Marlon Brando, no filme de 1978. E depois a gente tem o Russell Crowe, no filme O Homem de Aço. Então são caracterizações visuais diferentes, né, para o Jor-El. Mas o importante, o que é? O importante é a moral da história. O importante é o que se pretende passar com essa história. Então, a imagem dele é modificada com o tempo, é adaptada com o tempo, é flexível, mas você tem sempre o cara que quer salvar o seu filho da destruição do seu planeta. E essa história, esse é o núcleo do mito. Né? A moral é a parte mais importante. E é isso que nós temos que também tentar compreender quando nós estamos tratando de histórias que parecem mitológicas. Então a questão é assim, né? Qual que é o sentido dos 6 dias da criação bíblica? Nós podemos assumir que o sentido é fornecer respostas rápidas e simples para um povo que precisava ser instruído de como usar o banheiro e justificar as regras de comportamento vigentes. Né? Responder por que as coisas são assim, do jeito que são. Aqui nós temos uma ilustração do Miguelito, né, perguntando: e se for verdade que a gente nasce no repolho? Quem diz que a história da cegonha é verdadeira e a do repolho é falsa? Afinal de contas, o repolho tem tanta validade científica ou mais do que a cegonha. Bem, a Mafalda, ela contesta o argumento do Miguelito perguntando: e onde iam arranjar repolhos para os esquimós nascerem, Miguelito? Então, na verdade, quando a gente está trabalhando com algumas crenças, existem algumas falhas se você tentar utilizar o pensamento científico para validá-las, porque elas são derrubadas, porque elas às vezes são baseadas numa visão estreita do mundo, uma visão parcial, uma visão limitada. E hoje nós temos um conhecimento maior, e quando nós vamos confrontar isso, a gente desmonta essas afirmações. Mas a questão é que o mito é uma forma de ensinamento. E talvez isso seja mais importante, né? Que ele está sendo usado para ensinar, né? Não ensinar sobre um fato, ensinar sobre outra coisa. Tá? Os mitos trazem mensagens e orientações sobre formas de comportamento. Os mitos enaltecem algumas ações e condenam outras. As relações entre as personagens de um mito são mais importantes do que os eventos fantásticos que ocorrem. Então, nossa, mas peraí, isso não pode ser verdade isso aqui, essa coisa, né, não é real isso.
Mas não é isso, o ponto central não é esse. O ponto central são as relações entre os personagens. E aqui é conveniente trazer uma afirmação de Platão, do segundo livro da República. Na verdade, o Platão, né, ele está falando, ele está se interpretando Sócrates, né, porque o Sócrates aparece como personagem do livro, mas na verdade, né, a gente sabe que quem está ali se expressando é o Platão. E nesse livro ele diz o seguinte: porque os meninos não são capazes de distinguir o alegórico do literal, e as impressões recebidas na cidade tendem a tornarem-se fixas e indeléveis. Portanto, é da mais alta importância que as primeiras fábulas que escutarem sejam de molde a despertar neles o amor da virtude. Então ele está falando o seguinte, não importa se é real ou não é real a história. O importante é que elas moldem isso, né? O amor da virtude, que criem pessoas virtuosas. Bem, dito isso, então se você percebeu aqui onde nós estamos indo, né? Nós estamos tentando aqui supor que não estamos tratando de uma história real, na verdade, né? Mas estamos tratando de uma história que foi criada para ensinar valores. Tá? Então, dito isso, vamos aos 6 dias da criação bíblica. Bem, vamos começar com o primeiro dia, que é a separação entre a luz e as trevas. Aqui nós temos uma ilustração desse primeiro dia feita por Michelangelo, uma ilustração feita na Capela Sistina. Aqui você vê ao centro, né, Deus está ali separando fisicamente a luz e as trevas. Então nós temos na parte superior as trevas, né? Tem a escuridão e aí tem a luz na parte de baixo. Então ali Deus está ali empurrando, separando uma da outra, né? Essa é uma obra de Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni, um artista italiano nascido em 1475, falecido em 1564, que tem entre as suas obras mais célebres as estátuas de Moisés e Davi, né, que são também relacionadas à Bíblia, assim como a sua grande obra na Capela Sistina. Nós não sabemos se Moisés era assim, nem sabemos se Davi era assim, né, assim como Michelangelo, né? Isso são imaginações. Bem, falando do primeiro dia da criação, como está na Bíblia, né, nós temos o seguinte aqui, né, em Gênesis capítulo 1, dos versículos 2 a 5, né, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Em hebraico, né, o primeiro dia é Shad Yom. Yom é dia. Então nós temos aqui, nesse trecho, algumas questões que fazem parte, inclusive, da religião, né, judaica. Atualmente, o calendário judaico, como é que ele funciona? O dia judaico começa ao pôr do sol. Por isso que o final desse trecho aqui e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Porque o dia começa de tarde. Aí nós temos aqui algumas palavras, né, do original hebraico aqui. Or é luz e Hashoshesh, a treva. Então nós temos aqui essa contraposição aqui do primeiro dia, né? Essa separação da luz e das trevas, né? Da luz e da escuridão. No segundo dia, né, é relatada a separação das águas. Aqui também Michelangelo fez uma ilustração sobre a separação das águas. A gente vê aqui ao centro dessa obra aqui, Deus está flutuando aqui com seus anjos ao seu redor, né? Então abaixo dele se encontram as águas, se encontram o oceano, os mares. Bem, segundo dia, Sheni Yom, e disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão,
e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Isso é o trecho de Gênesis, capítulo 1, versículos de 6 a 8. Então aqui nós temos no original hebraico, Maim, águas, e Shamaim, céus. Então, observe as duas palavras, né? Maim e Shamaim. Elas são parecidas, elas têm, na verdade, assim, a mesma raiz, né? O que é interessante, porque, segundo a Bíblia, né? As águas e os céus estavam misturados, né? Então eles foram separados. Mas aí as palavras que se referem a cada um deles, né? Elas são similares. No terceiro dia, segundo Gênesis, houve a criação da terra seca e das plantas. No terceiro dia, Shelishion, e disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. Esse é o trecho de Gênesis, capítulo 1, versículos de 9 a 13. Aqui destacamos algumas palavras do original. Terra, em hebraico, eretz, e mares, yamim. Bem, aí no quarto dia, nós temos a criação do sol e da lua. Aqui também, ilustração de Michelangelo. Aqui nós vemos, na verdade, Deus está sendo mostrado, né, em dois ângulos diferentes. Né? No segundo ângulo, à direita, a gente vê Deus com a sua mão direita está criando o sol e a sua mão esquerda está criando a lua. Então, no quarto dia, Revion, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Este é o trecho de Gênesis, capítulo 1, versículos de 14 a 19. Aqui nós temos no original as palavras, né? Para o dia Rayon, para a noite Halayá. Nós não temos aqui, na verdade, Sol e Lua. A gente entende que são eles, né, pelo que está escrito. Né? Você tem lá um objeto luminoso, né, que ilumina o dia e outro que ilumina a noite. Né? Então, na verdade, o que está escrito no hebraico, Hagdolim, são luminares, né, coisas que iluminam. E aí você tem Hameorot, grandes. Então, grandes luminares. No quinto dia, a criação dos seres marinhos e das aves, segundo Gênesis. Quinto dia, Shamishion, e disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. Este é o trecho de Gênesis, capítulo 1, versículos de 20 a 23. Aqui é interessante já observar o seguinte. Então, às vezes a gente acredita em uma coisa baseada na tradução. E aí é que nós temos que discutir agora que a Bíblia é traduzida. Então, ela é traduzida de 3 línguas, principalmente hebraico, aramaico e grego. E o tradutor, às vezes, ele faz algumas escolhas para tentar ajudar o leitor a entender o que está escrito. Mas aí ele faz uma mudança,
do sentido, porque às vezes ou ele não encontra uma palavra que é satisfatoriamente igual ao sentido original, ou a escolha dele para tentar facilitar o entendimento acaba criando um equívoco. Então, na verdade, aqui não está escrito baleia, né? Não é grandes baleias. A palavra aqui é rataninin, os monstros marinhos. Então, Deus criou os monstros marinhos. É o que está no original, não é baleia. Então, isso aqui é um problema de tradução. E esses problemas de tradução, eles ocorrem várias vezes. Bem, no sexto dia, aí finalmente acontece a criação do homem. Essa aqui é a ilustração de Michelangelo, né, para a criação do homem. Nós vemos à direita Deus, estendendo a sua mão e tocando o homem aqui, Adão. Bem, o sexto dia, Hashishion, e disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse é o trecho que está em Gênesis capítulo 1, versículos de 24 a 27. Aqui nós temos a palavra Adam, que é traduzida como homem. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Aqui também é interessante ver que a tradução, né, ela traz um detalhe interessante que é o plural. Façamos. No original está naaseh. Então, existe mais de uma pessoa. Né? Existe uma pluralidade. Então, esse Deus que está sendo descrito aqui, ele é mais de um. Tá? Isso tem repercussão mais tarde no Novo Testamento, né? No que os cristãos acreditam sobre Deus. Tá? Outra coisa a destacar aqui é a questão que, quando o trecho termina, falando que Deus criou o homem à sua imagem, diz que o criou homem e mulher. Na verdade, é macho e fêmea. Algumas traduções trazem macho e fêmea, que é realmente o que está escrito. Zachar, macho, e o Nekevá, fêmea. Bem, o homem, na verdade, não tinha nome. Porque a palavra hebraica Adam quer dizer uma pessoa. Adam. Então, homem em hebraico é Ish. E mulher é Ishá. Né, que é coisa que é do homem. Né, por isso as palavras são parecidas. Ish, Ishá. Né, então, a mulher é alguma coisa como do homem. Então, tem o homem e aquilo que é do homem. Então, quando Deus cria o ser humano, segundo o que está escrito, né, no hebraico ali, ele não fala realmente façamos o homem no masculino, mas literalmente façamos a pessoa. É isso que quer dizer. Tá? Isso é uma coisa importante para um livro que depois assim, conduz uma história em que tudo é centralizado no masculino. Mas nesse momento aqui, quando Deus cria, ele cria o ser humano, né? Não cria o homem masculino simplesmente. Bem, depois nós temos aqui o sexto dia, Hashishion, né? Na verdade, depois não, nós ainda estamos no sexto dia, né? E está escrito: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e à manhã o dia sexto. Este é o trecho de Gênesis capítulo 1, versículos 28 a 31,
que é a conclusão da criação. Então aqui Deus coloca o ser humano como um ser dominador. Então ele aqui vai sujeitar a natureza. Então nesse trecho aqui existe aqui a natureza se sujeita ao ser humano que eu criei. E no sétimo dia, o que acontece? Há o descanso. Há uma pausa. Então, no sétimo dia, Hashvi Bayon, assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Isto é o que está em Gênesis, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Esse detalhe do sétimo dia, que Deus descansou, essa pausa, isso vai ser retomado depois, a partir do livro de Êxodo. Isso é muito importante para a legislação hebraica antiga. Então a lei hebraica ela tem a questão do sétimo dia, e a base é justamente esse trecho aqui que aparece no primeiro livro do Antigo Testamento, em Gênesis, que é o fato de Deus ter descansado depois de ter feito a sua obra. Então, como Deus criou o homem à sua imagem, né, então ele também proporciona ao homem um descanso. Bem, então essa é a criação como é descrita, né, no livro de Gênesis. Aqui nós trouxemos alguns detalhes sobre alguns termos originais, como realmente eles são. As ilustrações que nós mostramos aqui, né, elas são do Michelangelo, estão na Capela Sistina. A Capela Sistina pode ser visitada virtualmente nesse endereço aqui do Vaticano. E aí você pode, né, observar todas essas ilustrações, né, se você observar elas e ler o texto, né, você pode aí compreender melhor o que o Michelangelo está ilustrando. É claro que o Michelangelo não estava lá nos 6 dias da criação para poder comprovar que as coisas se passaram como ele pintou. Tudo isso é imaginação dele. É uma forma dele tentar ilustrar a história, tentar mostrar o que está escrito, né, e não mostrar o que realmente aconteceu. Mas aqui no Brasil também tem uma dica de uma visitação para tentar ilustrar, né, as coisas que estão na Bíblia. O Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Uma cidade histórica que abriga os 12 profetas de Aleijadinho. São esculturas feitas pelo Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa, que se referem aos profetas descritos na Bíblia. E é interessante observar como que o Aleijadinho imaginou cada um deles, né? Não somente as suas faces aqui, mas os detalhes que ele coloca nas esculturas. A igreja também é interessante, a igreja é cheia de ilustrações, de quadros, que também contam episódios da Bíblia. Então é um passeio bastante interessante. Bem, aqui aqui você já pode, sim, se você quiser ir embora, né, pode ir, mas curta o vídeo e se inscreva no canal. Mas aqui nós estamos no nosso compromisso apresentando as referências, né? Então nós não estamos falando aqui da nossa cabeça. A gente utilizou alguns autores aqui para fundamentar a nossa apresentação. Inclusive a referência aqui ao Einstein está no livro Como Vejo o Mundo. Então é realmente uma frase do Einstein. Nós utilizamos os trechos da Bíblia, eles são referentes a Almeida Revista e Corrigida. João Ferreira de Almeida foi a primeira pessoa que traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Ele não terminou esse trabalho, mas a partir da obra dele é que se fez, né, a primeira versão da Bíblia em português. Nós consultamos algumas fontes para poder trazer os termos em hebraico originais
e a sua transliteração, que é uma forma, né, de escrever em que a gente pode pronunciar, né? E nesse caso aqui não pronunciar tão bem, né? Mas a intenção aqui, isso não é um curso de hebraico. Aqui nós só estamos tentando trazer realmente as fontes originais para esclarecer eventuais diferenças de tradução que podem gerar dúvidas ou até confusões. Então nós trouxemos aqui, consultando algumas referências para poder trazer os termos em hebraico e as fontes em hebraico que nós destacamos nas apresentações, elas foram tiradas de uma tradução do Eni de Lead, o Interlinear Hebraico-Português, né, que está disponível no site Clube de Autores, porque a fonte dele assim, é muito bonitinha, bem feitinha, e ela é melhor do que outras que estão disponíveis nas outras referências. Então, essa apresentação aqui tem o roteiro, apresentação e defeitos especiais de autoria de FGSL, que vos fala. Eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e continue nos acompanhando. Faça perguntas, mande questões, a gente pode tentar responder em outros vídeos. Obrigado pela sua audiência.